Bem-vindos à Voz da Mente, o espaço onde as palavras acalmam, as perguntas despertam e o silêncio fala. Aqui não trazemos verdades absolutas, trazemos consciência. Porque quando muda a forma como ouves a tua mente, mudam as respostas e muda a vida. Eu sou o Nelson Oliveira. E eu sou a Carla Correia e juntos damos voz àquilo que tantas vezes fica preso aqui dentro. Hoje, no tema Quando a vida abana, emoções, trauma e resiliência após a catástrofe. Nem todas as feridas são visíveis. Algumas ficam na forma como o corpo e a mente aprendem a viver depois do medo. Vivemos recentemente situações de catástrofe que abalaram casas, ruas, rotinas e certezas. Primeiro os ventos, depois as chuvas intensas, as cheias, a perda, o medo. Mas há algo que raramente é falado com a mesma urgência, o impacto emocional que fica depois. Porque quando a vida abana por fora, a mente entra em modo de sobrevivência por dentro. E nem sempre percebemos que isso também deixa marcas. Hoje vamos falar dessas emoções, das repercussões psicológicas e, sobretudo, de como recuperar e fortalecer a resiliência mental. Nelson, o que acontece no cérebro e no corpo quando vivemos uma situação de catástrofe? Ora bem, Carla, este programa é uma edição especial, infelizmente dada a situação e a conjectura praticamente nacional que estamos a viver, e se ela não é nacional é como se fosse no estado emocional. Nós também sofremos à distância por vermos outros a passar e acabamos de fazer um estado de associação de que o outro está a viver, eu trago para mim, acabo por sofrer só de ver a emoção que o outro está a passar, e esse estado por si só já podemos dizer que é nacional ou até internacional, como vimos nas notícias, e infelizmente ainda estamos a ver, mesmo quando isto for para o ar, provavelmente, infelizmente ainda vamos estar a assistir. Bem, o cérebro perante uma situação de catástrofe, ele entra sempre em modo de ameaça direta. Repara que naquela madrugada, certamente muitas pessoas deixaram de dormir, como é natural, não só pelos ruídos que aconteceu e pelos estragos que se ouviam. Então nós entramos num estado de alerta, de ameaça total ao nosso bem-estar e à nossa integridade física e logo de seguida à nossa integridade emocional. Bem, este estado ele não é racional, ou seja, ele acaba por ser o nosso cérebro mais límbico, mais primário, ele entra em estado de ativação automático, nós reagimos de forma automatizada. Então pode haver pessoas que entram num choro profundo, pode haver pessoas que entram num super-herói que têm que ir correr a salvar, pode haver pessoas que entram num silêncio e isolamento total. São imensas as reações aos comportamentos que nós podemos observar. Então, esse sistema nervoso ativa formas ou respostas automáticas, luta, fuga, congelamento ou até de uma grande atividade. Mas pode ser diferente de pessoa para pessoa. É diferente de pessoa para pessoa e essa é a grande complexidade da mente humana. Pessoas às vezes pouco empáticas ou até que tenham fobias de determinadas situações, perante um estado de catástrofe têm uma atitude de valentia ou até heroica, e o mesmo acontece. Os heroicos do dia-a-dia, os seguros e confiantes, no momento de catástrofe podem ter uma atitude de pânico, de isolamento, de congelamento até de uma determinada ação. Bem, mas dentro deste processo, o que é normal numa catástrofe é ter este estado de alerta e de fuga da dor, não é? Dentro de nós, a adrenalina sobe abruptamente, o cortisol e a prolactina também tomam esses poderes máximos, esses picos máximos perante esse estado de stress. Então, nós entramos então num alerta máximo perante a situação. E esse alerta máximo, a mente foca-se apenas numa situação que é sobreviver. Ela só quer sair daquele estado, ela só quer que passe tudo rápido, tenha que fazer o que tiver que fazer. Então a fuga daquele lugar de forma a ter segurança é uma forma automatizada que a nossa mente, que se não for treinada, ela vai tomar essa ação. Repara que nós andamos a treinar desde pequeninos os terremotos, não é? Desde que tivemos aquele tsunami, aquela catástrofe do tsunami, começámos a treinar também as fugas do tsunami. São situações que são feitas para treinar, para que o nosso cérebro aprenda o como reagir perante uma determinada situação. Isto que aconteceu, nós não estávamos treinados. A tal tempestade que aconteceu com as perdas de eletricidade e comunicações, nós não estávamos treinados para isto. Tivemos ali um pseudo-apagão antes, que quase nos deu ali umas horas de como saber lidar com a situação, mas em menos de nada, vê lá. Eu conheço pessoas que na data que estamos a gravar hoje,
que passaram cerca de 15 ou 17 dias, não sei bem, mas pessoas que tiveram 11 dias sem eletricidade e possivelmente quando isto for para o ar há pessoas que ainda nem vão ter eletricidade. Portanto, tiveram que lidar com essa situação. Mas voltando à situação que perguntaste, como é que vivemos esta situação de catástrofe? Bom, depois desta situação que ocorre, este pedido de alerta, não é? Este estado de alerta interior, aqui o corpo ele não consegue desligar desse estado. E aqui é que o problema começa a acontecer. Tu passaste por um processo de estado extremo de alerta, de confusão mental, de emoção de sobrevivência e tudo certo. A catástrofe parou, vamos outra vez ser felizes. Só que o problema é que muitos de nós ficam agarrados ao estado de alerta e não se consegue desligar. Esse desligar, quando é que ele se vai verificar? É as dificuldades de adormecer, é os pânicos durante a noite, oh meu Deus, vai tudo acontecer, é os ventos que são naturais e normais nesta altura do ano, que podem estar a bater nas nossas janelas e já começamos a pensar, vem outra vez outra catástrofe. É a memória. A memória emocional dessa situação ficou enraizada dentro de nós, ficou enraizado um padrão de alerta. Bem, e depois isto é cumulativo. Se já passámos aqueles sinais e sintomas de stress e de ansiedade 48 horas, 72 horas após o evento e continuamos naquele estado de alerta, repare que isto vai ser cumulativo. Significa que ao final de 3 a 4 dias, uma pessoa que sofre de insónia por esta situação, a pior vai ficar. Pior, nem que a situação emocional em relação à catástrofe para dentro dela racionalmente até já está resolvida, mas tem toda uma carga bioquímica que ela traz com ela, neuroquímica para ser mais específico, em que lhe volta a devolver estados de ansiedade e stress até com tudo que possa existir na vida que até nem tem nada a ver com a catástrofe. Então é importante que as pessoas estejam alerta a estes sintomas, não é? Perceber se estes sintomas que foram desencadeados naquela altura se prolongaram e se mantêm. Esse prolongamento dessa situação ela deve ser corrigida e deve-se procurar terapia o mais rapidamente possível, de forma a restabelecer. Esse rapidamente possível pode favorecer o prognóstico e reduzir o nível de tratamento ou de profundidade de tratamento ou até da intensidade e prevalência dele, não é? Então, é normal sentirmos esse medo intenso, essa confusão, essa hipervigilância, essa sensação de medo, né? É normal, isso não é uma fraqueza, é uma biologia. O que não pode ser normal é eu ficar nesse estado. Exato. Eu não devo de aceitar que, passado este tempo todo que passou, eu ainda hoje esteja a pensar em estados negativos, indesejados ou sofridos, mal que toque o vento, ou que eu já não consiga dormir. Aí sim devo procurar ajuda o mais rapidamente possível e quanto mais rápido eu tiver essa intervenção, mais rapidamente os resultados eu vou ter e a intervenção passa a ser mais tranquila. E revela-se um bocadinho a incapacidade de conseguirmos gerir estas emoções que foram desencadeadas pela esta situação catastrófica, não é? Pode revelar personalidades típicas que têm a dificuldade de gerir estados emocionais abruptos. Pode revelar esse estado emocional. Okay. Mas muitas pessoas pode ter sido a primeira vez que o tiveram, ficou enraizada e que com o passar do tempo até podem vir a passar, mas o que é aqui pedido é não anestesiar e sim curar. Não anestesiar é abandonar um processo de cura, deixar de lhe dar intensidade ou relevância e um dia mais tarde, num tempo mais tarde, até posso estar só num sítio em que alguém faz um rebentar de uma garrafa, em que faz aquele estrondo. E a pessoa já fica completamente descontrolada. Desencadeia um trigger emocional dentro de nós, que afinal foi toda de uma relação, uma má relação que eu tive com uma catástrofe há 2 ou 3 ou 4 ou 5 há 10 anos atrás. Então é muito importante que as pessoas estejam atentas a si, para perceberem realmente como é que estão a viver este pós-catástrofe. Exatamente. Este próprio episódio, de uma forma especial, foi lançado, mesmo numa ação que nós tivemos aqui de chamar a atenção de toda a gente que a catástrofe, a ajuda local acaba por não ser só física, mas também é emocional. Claro, começamos por uma escalada de necessidades. A casa, a comida, a segurança, não é? E depois vamos todos para uma segurança emocional, bem-estar e tranquilidade. E então entra aqui a saúde mental, que deve de assumir também uma prioridade. Ok. Yeah. E depois de tudo passar, o que é que pode surgir a nível emocional? Bom, é um pouco dentro disto que nós já estávamos aqui a falar, né? Estes dias ou semanas podemos ter esta ansiedade que é rutinizada, persistente, dá a sensação que é só um estado impulsivo, reativo, baixa tolerância à frustração, a tudo o que possa existir, mas que pode estar a mascarar estados emocionais negativos que já estavam construídos, que foram até exagerados e exacerbados por esta situação de catástrofe que viemos a viver. Então, ansiedades ligeiras passaram a ser moderadas ou elevadas e vice-versa, não é? As moderadas podem ter ficado ainda maior. Então,
sinais e sintomas como essa ansiedade, a insónia, a irritabilidade, a tristeza profunda, ou aquele medo incontrolável de que, oh meu Deus, isto pode voltar a acontecer, como estava dizendo há pouco do vento que bate na janela, eu já acho que vai acontecer, essa sensação de insegurança constante, não é? Parece que estamos sempre em alerta. Estamos sempre em alerta. Chuvas contínuas que nós temos vindo a ter, em que nós observamos que até o próprio rio já subiu o leito, já começamos a achar que vem lá outra cheia. Mas aquela subida de leito é típica de uma chuva que possa acontecer, não é tanto uma cheia que irá acontecer. Mas também a própria dificuldade que a pessoa possa ter em situações normais de relaxar, chegar a casa, descomprimir, entrar num processo normal e tranquilo. São sinais e sintomas que, quando são persistentes, ele deve ter uma intervenção, e aqui a intervenção é de saúde mental. Também algumas pessoas, e isto é mais singular, que se sentem às vezes na dúvida ou na culpa dentro delas, por a nada delas ter acontecido. Então é muito comum falar com alguns indivíduos que a minha casa nada teve, do meu vizinho voou toda. Exato. Então há uma sensação de, oh meu Deus, obrigado por a minha casa ter ficado de pé, mas o meu vizinho está a dormir numa casa emprestada. Então pode vir uma sensação de culpa dentro deles por o meu estado estar perfeitamente bem e o do meu vizinho não estar. Exato. Por eu sempre ter tido eletricidade, gás, água, e ali ao lado, na freguesia ao lado, foi tudo rapado. Então quase que há uma sensação de altruísmo pelos outros, mas mascarado com uma emoção de culpa, que faz a pessoa entrar num estado mais negativo e indesejado de sofrer dentro dela. Ou seja, mesmo aqueles que não passaram pela catástrofe diretamente, mas assistiram, podem passar por essa sensação. É um caso exclusivo, mascarado até, porque quase que racionalmente pode ser negativizado, mas, ou seja, como se eu dissesse, isso não faz sentido eu pensar assim, mas emocionalmente isso pode acontecer. Noutros exemplos de vida sentimos-nos culpados. Repara num exemplo que nada tem a ver com a catástrofe, mas que eu tiro a melhor nota da turma e os outros todos tiraram negativa. Quase que a sensação é que eu não sou campeão, os outros é que... E nem consegues celebrar. Exatamente. Há um sentimento de esconder o meu prazer, quase como me sentisse culpado se estivesse a dizer, olha, eu fui bem, ainda bem que eu estive bem. Entendes agora? É mais neste sentido. Então, outras pessoas podem se sentir estranhamente vazias, outras emocionalmente anestesiadas. Esse estado anestesiado é muito comum, que é perante situações de stress ou de ansiedade, a pessoa que nada se sente. Fica amorfa, como é que foi o teu dia? Correu tudo bem? A pessoa não consegue dizer nada, está num estado anestesiado dentro dela, e isso não significa que ela não está a viver o estado emocional, está a guardar lá dentro do seu armário interior emocional. Portanto, o que isto quer dizer é que o impacto não é igual para todos. O impacto não é igual para todos, tudo depende da emoção que tem, e muitas das vezes até tem a ver com a forma como já passaram estados emocionais semelhantes e fizeram um estado de coping de como viram os outros reagir. Nós, quando observamos os militares perante situações não de catástrofe, mas de bombardeamento, que é quase a mesma situação, eles têm uma forma de reagir que foi pré-treinada. Então, se observarmos os níveis de stress e de ansiedade durante o bombardeamento, ele pode ser elevado, que é um estado normal e factual, mas com uma resposta direta e objetiva para um resultado que eles queiram ter. Quando o bombardeamento para, é uma superação de prazer. Mesmo que camaradas tenham ficado no campo de combate, se o treino foi efetivo, eles sentem o reconhecimento por quem ficou, mas acima de tudo é um estado de honra que é incutido. E então o treino efetivo faz toda a diferença. Nós sermos treinados para este tipo de situações irá fazer uma capacidade de superarmos isto sem termos estados emocionais negativos. E o que é que acontece quando estas reações emocionais são ignoradas? Sim, quando estas reações emocionais são ignoradas, nós temos ainda de verificar que estas reações emocionais são diferentes de idades para idades. E aqui eu queria acrescentar uma situação que, por exemplo, nas crianças nós vemos medos regressivos durante este processo, os pesadelos, a ansiedade de separação dos próprios pais, quando os pais saem de casa, por mais eles serem pequenos, e estão a ver tanto chover, mesmo que estejam na escola, eles podem sentir o medo de estarem ausentes, ou se alguma coisa me vai acontecendo, é que estão os meus pais para me ajudar. Os adolescentes, nesta fase de ausência de eletricidade, em que não há telecomunicações, temos estados de raiva, isolamento ou essa negação da dor, dizendo que não, nada, está tudo certo, nada vai acontecer, negam a situação que vai ocorrer para não sentir a sua identidade diminuída.
Do facto de estarem a negar isso também está ali a influenciar o seu desequilíbrio emocional. Esse negar já é não aceitar a emoção que eu estou a viver, para não me sentir desadaptado ou diminuído. Depois há aqui uma forte garra nos adultos. Os adultos, principalmente os ativos, é que têm esta sobrecarga emocional que traz a culpa, a responsabilidade, a exaustão emocional e mental de criar segurança no ambiente familiar onde estão a viver, preocupados com pais que possam ter uma idade superior, que possam ainda não ter eletricidade, água ou gás, e então há uma sobrecarga da malta ativa que está aqui. Acresce aqui a responsabilidade que temos sobre os outros todos que estão na nossa alçada. Exatamente, o cuidar, o assegurar que tudo está a correr bem, eu vou trabalhar e o meu filho está na escola, e o que é que acontece no caminho para lá, e o autocarro que os leva se cai alguma árvore na estrada, essas coisas assim. Então, cada fase de vida sente um impacto de acordo com aquilo que está a viver. Então, estas reações emocionais, se não forem reconhecidas, elas podem cristalizar. Isto significa que são emoções que ficam ali presentes, como se fosse um estado de trigger emocional que pode disparar em outros estados de ambientes, em outros estados de situações. Então elas podem se transformar numa ansiedade crónica, ou o mais conhecido que é o stress pós-traumático, que pode evoluir para uma depressão, ou com o medo constante das situações que estamos a viver. Portanto, estas são as causas de nós não estarmos atentos, ok? Exatamente. Muitas pessoas nesta altura falam muito umas às outras e acabam por dizer, pronto, já passou, não vale a pena pensar mais nisso. Pronto, olha, o pior era a gente ter passado mal, ou uma doença dentro de nós pudesse surgir, ou que a gente tivesse morrer. Só que não é assim que a nossa mente funciona. Então, o que não é integrado manifesta-se. Ou seja, se a pessoa não integrar o estado emocional que vivenciou, de forma a ressignificá-lo dentro da sua mente, ele acaba por cristalizar dentro de nós. Então, nós guardamos as emoções, negando-as na existência. Deixa-me só aqui fazer um parênteses. Sim. É que o que tu disseste acontece muitas das vezes. As pessoas têm muito o hábito de dizer ao outro, comparar com situações piores, porque acham que vão ajudar. Olha, pensa o exemplo que estavas a dar. Olha, pensa que se tivesse uma doença ruim, teria sido muito pior. Isto é uma coisa que é um ritual muito usual nos dias de hoje. É verdade. É importante que as pessoas percebam que não é por aí o caminho. Não é por aí o caminho, pelo contrário, esse é o pior caminho que podemos fazer. Estamos a dizer à pessoa fica no pensamento e no sentimento e esconde a tua emoção no armário. Exatamente. Essa emoção ela tem que ser trabalhada. Então deixarmos a pessoa falar o que ela está a viver e a sentir é a melhor maneira de ela ressignificar a própria dor. Ela dizer assim, esta dor emocional que está guardada neste armário, ela pode sair. Ela pode ser dita, eu posso ter vivido esta chuva intensa, este vento na casa do meu vizinho e na minha estar bem, eu posso viver isto com um estado intenso de emoção. Devemos ter a capacidade empática de permitir que o outro deite cá para fora aquilo que são as suas preocupações. Exatamente. E que estão a mexer com eles. Exatamente. Isso é um estado de prevenção, de saúde mental, de manifestar com que o outro possa expressar tudo o que está a sentir da forma que está a sentir e estamos a oferecer algum apoio terapêutico e empático, não é? Exato. Claro que não estamos a dizer que temos de ser terapeutas do nosso vizinho, mas estamos a favorecer com que ele possa dizer tudo como está a sentir, sem lhe dizer guarda isso e vamos para o pensamento positivo. Não, é dizer diz tudo o que tens a dizer, mas isso tem que ter um botão off. Significa o quê? Largas tudo o que tens a dizer e quando tiver dito, já está dito. Agora vamos passar para cima, pensamento e sentimento de superação. Se não podemos entrar num processo de repetição de dor até o cristalizar também pela repetição. Era isso que eu te ia dizer, porque depois há aquele tipo de pessoas que estão sempre a bater no velhinho, não Sim. é? E às vezes as pessoas não têm tanta paciência para estar a ouvir e então a fuga é levá-las para um caso mais extremo para as tentar tirar dali. E o caminho não é por aí, ainda bem que estás a esclarecer isso. Estados de hipermnésia, ou seja, recordar eventos da nossa vida de forma contínua, acrescentando pontos, podem estar a contar um evento de vida que já ocorreu há 30 anos atrás e quando a pessoa te está a contar eu até penso que aconteceu ontem. Exatamente. Porque a descrição é tão pormenorizada de tudo, significa que aquela história foi profundamente contada. E ainda lá está. Isso mesmo. Guardada a emoção. Então, em cafés que ficaram abertos, em que as pessoas se juntavam e falavam recorrentemente da emoção que tiveram, foram estados terapêuticos de pôr para fora. Exato. E o que se faz a seguir é estar posto para fora, eu ouvi ideias, pensamentos que outros também passaram pelo mesmo e estou a fazer uma estratégia de coping, como me superar. Isto é num estado saudável, não é? Okay. As pessoas que tenham dificuldade de o fazer devem procurar terapia para que o terapeuta as ajude a pôr para fora o que estava lá dentro, esse armário emocional que possa ser ressignificado e transformado em superação da dor que teve a viver, que foi uma construção de estado negativo. Temos que ter cuidado com estas áreas, porque hoje em dia
as pessoas gostam muito de dar palpites e sugestões e às vezes nós achamos que estamos a sugerir coisas que podem beneficiar e às vezes estamos a piorar a situação do outro. Temos que ter a noção de qual é o nosso papel e quando não conseguimos ajudar, a escuta é muito importante, portanto permite que a pessoa desabafe, mas depois também o preferível é encaminhar se calhar a pessoa para o sítio indicado que não somos nós, não é? Isso uma ajuda terapêutica. O banalizar a saúde mental pode ter um ala fútil no tratamento e na cura, mas os profissionais que a fazem têm um estudo profundo e têm uma adaptação profunda consoante a identidade de cada um. Obviamente que as ideias ou os pensamentos que o terapeuta possa dar possam já ter sido lidos em muitos livros, ouvidos em audiobooks ou até em palestras gratuitas ou até neste programa como está a ser dito. De qualquer modo, quem o está a dizer irá individualizar a pessoa e dar a palavra ou ressignificar de acordo com a identidade que a pessoa precisa de ouvir, reconhecendo se há ou não encaixe terapêutico dessa necessidade. Então é fundamental que haja esse reconhecimento. É facilitar o processo de cura das pessoas, não é? Exatamente, o terapeuta tem essa função. Que um ser humano comum não tem capacidade nem formação para o fazer, não é? Exatamente, mesmo que seja um curioso da situação. Eu não me atrevia a ser chefe de cozinha sem ter formação. Mesmo que saiba cozinhar e adoro cozinhar. Nelson, o que ajuda de forma prática na recuperação emocional? Ora bem, recuperação emocional após um estado destes, devemos priorizar o normalizar essas reações emocionais, como estamos a falar. É normal eu sentir isto, é normal eu ter insónia, é normal eu sentir alguma ansiedade se começar a chover mais. Reconhecer os sintomas. Reconhecer os sintomas é normal e até devemos de normalizar que é perfeitamente usual eu ter umas insónias iniciais. Não deve de normalizar essas insónias se elas forem por um espaço prolongado de situação. Eu costumo dizer que todos nós temos doença mental. Só que é em períodos curtos de tempo o que não dá um diagnóstico. Todos nós somos bipolares. Hoje posso estar alegre de manhã e à tarde estou triste e por aí fora. E isso não é diagnóstico de bipolaridade. A bipolaridade tem outras características que têm que ser avaliadas e uma delas é a prevalência de sinais e sintomas num espaço de tempo em que esteja categorizado pelas devidas diagnósticos. Ora bem, nesta situação deste normalizar, nós voltamos ao quê? A criar rotinas. As rotinas que nós já tínhamos, que eram saudáveis, voltamos a colocá-las. E as que não tínhamos, que eram não saudáveis, vamos ter que as melhorar. Então o que é que vai acontecer? Eu vou introduzir no meu corpo hábitos e rotinas saudáveis para normalizar a neuroquímica do meu corpo que ficou instável. Imagina um mar muito agitado, não é? Aquilo que nós vamos fazer é criar uma calmaria nesse mar. Porque se eu voltar a andar agitado num período longo de tempo, eu vou-me cansar muito mais de andar a navegar em mar agitado. Então, se o mar está agitado porque a tempestade passou, costuma-se dizer que depois da tempestade... Vem a bonança. Yes. Então eu tenho que criar essa bonança. Mas cá dentro deste mar, ele tem um feedback do exterior, ou seja, o exterior modifica o meu ambiente interior, mas eu é que mando o meu ambiente interior. O mar pode estar muito agitado, mas eu estar com bonança cá dentro e vice-versa. O mar pode estar calmo e eu continuar agitado cá dentro. Então, não é o ambiente exterior que me modifica o meu interior. Eu devo controlar o meu ambiente interior para modificar o exterior. Mesmo que sabendo que o exterior não é modificado por mim. É um feedback que eu vou tendo se estou a não ter capacidades de me adaptar, singulares até de evoluir perante essa situação. Então, essas capacidades, normalizar as reações, criar rotinas que me configuram outra vez segurança, bem-estar e tranquilidade, podem favorecer eu voltar a acalmar o meu mar, voltar-me a adaptar à situação que esteve a acontecer. Também este regular o nosso corpo através das práticas físicas, de uma alimentação saudável, a hora de deitar e a hora de acordar, os ambientes físicos que eu possa ter, como por exemplo o ginásio. Devemos ser mais exigentes connosco próprios ainda, passando por um período destes. Exatamente. Dar mais atenção a nós próprios. Todos aqueles exercícios que ficaram por fazer, como a ida ao ginásio, a caminhada na rua, mesmo que não seja agradável de fazer uma caminhada na rua dentro desta catástrofe, mesmo assim ela deve ser tida para normalizar o ambiente físico. Normalizando esse ambiente físico do nosso corpo, é mais fácil normalizarmos depois a nossa mente. Falámos ainda há pouco que também é importante falar de tudo o que aconteceu, mas acima de tudo sem criar estados emocionais exagerados ou exacerbados sobre o que já foi vivido. Isto significa o quê? Evitemos dramatizar a situação, como acrescentar pontos. Oh meu Deus, se, oh meu Deus, e se, olha ainda bem que, olha se isto ainda pudesse acontecer, olha... Mas esses comportamentos às vezes estão muito associados a determinadas personalidades. Não é? Exatamente, estão associados a determinadas personalidades em que se uma pessoa estiver a dramatizar e fundamentar às outras todas o drama,
Nós fazemos um brutal de um teatro ou telenovela que quase parece que o que aconteceu foi uma sorte não nos ter acontecido pior. Não. Exato. O que aconteceu, aconteceu. Foi vivido, foi sentido. Vamos falar sobre o que aconteceu na realidade do que foi vivido, evitando dramatizar ou acrescentar pontos do que foi acontecido. O que estás a dizer também ajuda quem está lá em casa ou quem nos ouve, quando estamos perante pessoas com este tipo de personalidade, nós conseguirmos atuar de uma forma a conseguir minimizar aquele estado de... Isso mesmo. Deixamos a pessoa falar e ressignificamos a sua dor para ela deixar de dramatizar. Exato. Repara nas notícias. Muitas das notícias vendem pelo drama causado. Exatamente. Quanto maior a catástrofe, mais o drama vai vender. Então nós devemos de evitar essa trend, essa moda de dramatizar a nossa vida, provando aos outros que, oh meu Deus, a minha é pior do que a tua. Porque na realidade, se queremos provar a alguém que a vida é pior, estamos a assegurar que eu vou tornar a minha vida pior para que os outros me deem razão. Eu não quero ser a vítima da minha vida. Exato. Posso não ser o herói, mas não tenho que ser a vítima. E é importante que as pessoas percebam o quão viver nesse registro de ser a vítima os desgasta e os desequilibra emocionalmente. Exatamente, exatamente. E aí é uma decisão interior e que nós estamos atentos, e quem ouvir este episódio também toma essa atenção e essa indicação que possa assim ajudar. Em termos de ferramentas práticas, o que é que podemos na realidade fazer? Que conselhos podes tu aqui sugerir às pessoas? A primeira base é sempre pedir ajuda quando estes sintomas persistem, né? E então essa situação de libertar essas emoções, ela tem que surgir. Claro que depois há práticas reais em casa que nós podemos fazer, e eu sou suspeito por algumas que vou aqui referir, porque sei que elas são eficazes e as valido, e eu sou dos que gosta de depressa e bem. É depressa e bem, é como eu gosto. Então há um processo simples de fazer em casa, que é a respiração consciente. Uma respiração cíclica, contínua e profunda. E estamos a falar de uma respiração para aí 10 minutos, já é suficiente. A hiperoxigenação do nosso corpo, ela vai regular o sistema nervoso central. Vai baixar os níveis de stress e de ansiedade. Batimentos cardíacos superiores a 100, isto tem pessoas saudáveis cardíacos, não é? Batimentos cardíacos superiores a 100, com uma respiração intensa e profunda, vai baixar o batimento cardíaco. O sistema nervoso central acaba por se regular só com uma respiração consciente e presente. Vai induzir um estado de calmaria, de rapidez de relaxamento, e é bastante eficaz até num adormecimento. As pessoas ainda desvalorizam muito. Parece que quando recomendamos para alguém respirar, que até parece que estão a gozar connosco. Sim, normalmente, a respirar. Normalmente diz assim, respira fundo que passa. Exatamente. Está um bocado banalizado, mas é importante que tu sublinhes aí de alguma forma impactante o quão isso tem um efeito produtivo e positivo no... O respira fundo que passa resulta mesmo, e é um processo bioquímico dentro do corpo, provocar uma alcalose metabólica, que é a subida de oxigênio que sobe ligeiramente o pH, o sistema nervoso central ele vai acalmar, vai tranquilizar, mais uma vez, que a ressalva que estamos a falar de pessoas saudáveis físicas. Toda a intervenção de saúde mental garante que haja um estado físico adequado e saudável, sempre assim, não é? Pronto, essa respiração é uma dos processos tranquilos que podemos fazer, muito, muito fácil. Depois temos a caminhada que podemos usar na rua, andar rapidamente na rua sem correr, isso irá permitir induzir dentro do nosso corpo esse estado emocional. A caminhada rápida sobe-nos dopamina, adrenalina, serotonina, principalmente quando for num processo de manhã. Mesmo que o ambiente seja de catástrofe, esse movimento faz com que eu torne o meu corpo presente de segurança. Eu estou seguro do que estou a fazer, enquanto que a corrida pode ser assemelhada a uma fisiologia de fuga da dor. Daí eu falar na caminhada rápida. Depois temos as ancoragens físicas de segurança, fazer coisas que me deem segurança e bem-estar. Às vezes eu posso desejar acender uma vela, sabes? Simples acender de vela em que eu possa simplesmente estar a meditar, a olhar para a vela. Por mais estapafúrdio que isto possa parecer, e muitos em casa podem estar a pensar assim. Velas foi o que eu acendi mais estas semanas, não é? E nunca tive a olhar para elas, ou tive a olhar para elas porque a televisão também não dava, e não foi por isso que eu me acalmei. Mas se for nesse intuito, é uma espécie de mindfulness, de concentração, foco e atenção num só ponto, que é um processo da vela a rolar. E depois há outros processos mais interessantes, que eu posso imaginar, visualizar, como se enviasse pensamentos negativos para a vela. Isto já é um processo ou uma indicação terapêutica que se utiliza, e é um dos TPCs que se costuma dar, e já é bastante usual de fazer. Bom, então, as rotinas previsíveis e os hábitos físicos seriam a prevalência maior. Todas as rotinas previsíveis significa que eu todos os dias vou ao ginásio àquela hora, todos os dias faço uma caminhada naquela hora. Isso faz com que a minha mente, nessa rotinização, ela volta para um conforto, que é bem-estar, tranquilidade e alegria.
né? Então, acima de tudo, a resiliência de tudo o que aconteceu não é nós nascermos mais fortes. É assim, aprender a reorganizar-se depois do impacto, ressignificar essa dor e saber nos adaptar de forma singular para que, se algo voltasse a acontecer, eu já saiba como superar. Ok. Eu acho que o importante aqui é lançar o desafio às pessoas de darem a oportunidade a si próprios de experimentar. Porque as pessoas às vezes duvidam e acham que estas coisas tão básicas de fazer uma marcha rápida, de fazer uma respiração consciente, que são coisas muito básicas e que o efeito não é assim tão importante. Mas agora sabemos, depois da explicação que tu deste, que é. Portanto, é importante que as pessoas se predisponham, pelo menos, experimentem para ver o que é que acontece. Não é? Todas essas indicações que eu estou a dar, elas estão dentro do depressa e bem. Elas são tão eficazes que a justificação delas serem eficazes acabam por ser cadeirões de neurologia e que têm um fundamento básico por trás para serem respeitadas e são credíveis. Claro que isto é como aprender a andar de bicicleta. Eu, à primeira vez, posso dar um grande atralho, mas toda a gente consegue andar de bicicleta e depois de aprender, já nunca mais se desaprende. O mindfulness é uma das técnicas de relaxamento e de meditação, se pode chamar assim, mais estudadas. Da última vez que fiz uma revisão sistematizada sobre essa técnica, eram mais de 2000 artigos de todo o mundo feitas sobre uma técnica tão simples como respirar. Atenção predominante à respiração e às sensações físicas que ela possa provocar. Então, todas estas técnicas que eu disse agora, até de olhar numa vela, elas estão estudadas e padronizadas, justificadas. O resto é fazer. Se uma vez não resultar, repete. Se 3 vezes não resultar, repete. E o que é que tem de mal? Repete quantas vezes for necessário porque alguém te disse que é eficaz. Sabes fazer arroz doce? Não. Se eu te der a receita? Siga a receita. Mesmo que não saibas nada de físico-química, de como é que aquilo se faz acontecer. Exatamente. Segues a receita porque alguém já a fez, deu certo, repetes e dá igual. É isto, é básico. Se não correu bem, volta a fazer. Exatamente. Alguma coisa erraste porque a receita quem a fez certo. Exato. Ok, então vamos deixar o desafio. Acho que toda a gente vai experimentar. Nem tudo o que nos abala nos destrói. Algumas experiências ensinam. Ensinam-nos a reconstruir por dentro. A tempestade passa, mas a forma como cuidamos da mente depois define como seguimos em frente. Este foi um programa A Voz da Mente. A mente fala, a vida responde. Que saibas escutá-la antes que ela te grite. Obrigada por estares desse lado. Eu sou o Nelson Oliveira. E eu sou a Carla Correia e esta foi A Voz da Mente. No próximo episódio, A Voz da Mente continua, porque aquilo que não escutas hoje, a vida repete amanhã.